Hoje é sexta já? Não, né? Nós estamos com uma frequência meio baixa, estou achando. Tudo bem com todos, com todas? Preparados para continuar a nossa conversa? Sobre o que falávamos mesmo no nosso último bate-papo? Vetores, muito bem, que bom que lembram, né? Então vamos continuar falando, a gente começou só a introdução. Podemos ver aqui nosso slide. Vou passar um recadinho aí para vocês. Então, estávamos falando de vetores. Tudo começou com o quê? Construção de vetores. Nós começamos com 2 pontos distintos, aí construímos a reta que passa por esses 2 pontos, só recordando rapidamente o que a gente fez, né? E pegamos o segmento de reta, determinado por esses 2 pontos, demos uma orientação para esse segmento, quer dizer, escolhemos o sentido de percurso, ou eu vou do ponto A para o ponto B, ou eu vou do ponto B para o ponto A, isso é um segmento orientado. E aí, nesse segmento de reta, a gente destacou 3 características que a gente quer enfatizar. A direção do segmento, que é dada por essa reta sobre a qual está o segmento, chamada reta suporte do segmento. O sentido do segmento, que é indicado aqui pela seta, então, ou ele vai de A para B ou de B para A, então a gente usa isso, uma seta para indicar o sentido. E o comprimento do segmento, que é exatamente a distância do ponto A para o ponto B, né? Quanto mede esse pedacinho aqui da reta. Tá? E aí nós definimos segmentos equipolentes, né? Então, nós dizemos que 2 segmentos de reta orientada são equipolentes se o quê? Mesmo módulo, mesmo comprimento, mesmo sentido, aquelas 3 características, né? Agora, eu não repeti hoje, mas para construir o segmento, a gente tomou 2 pontos distintos, mas existe o caso em que o ponto inicial e o ponto final são iguais, né? Que é um segmento degenerado. Aí a gente diz que o segmento é nulo, tá? Então, o segmento nulo não tem direção, não tem sentido. Mas aí, para definir os segmentos equipolentes, a gente considera 2 casos. Primeiro, ou os 2 são nulos, né? Ou, não sendo nulos, eles têm que ter mesmo comprimento, mesma direção e mesmo sentido. São os segmentos equipolentes, né? Então, esses segmentos aqui são equipolentes porque nenhum é nulo e eles têm mesmo comprimento, mesma direção e mesmo sentido. Esses aqui também são equipolentes porque todos são segmentos nulos. Ponto inicial é igual ao ponto final. Ok? E aí a gente definiu a classe de equipolência. Então, dado um segmento de reta orientado, aí eu pego, né, se eu estou trabalhando no plano, todos os segmentos daquele plano que são equipolentes àquele segmento que eu peguei. Isso é uma classe de equipolência, né? É um conjunto em que lá dentro vão estar todos esses segmentos de retas que são equipolentes àquele que eu peguei, tá? E cada elemento dessa classe, a gente chama um representante da classe. Então, o que é o vetor? O vetor, ele exatamente, podemos ver o slide? O vetor, ele exatamente classe de equipolência. Para cada segmento de reta que eu pego, o conjunto de todos aqueles segmentos equipolentes àquele que eu peguei, isso que é um vetor, tá? Então, matematicamente, é assim que a gente define vetor. Então, que objeto matemático que é um vetor, gente? Não, o vetor, ele é o conjunto, matematicamente é um conjunto, e dentro dele estão os segmentos de reta orientado, tá? A definição é essa. Agora, a gente, para trabalhar com vetor, não trabalha com conjunto, a gente trabalha com representante. Como eu falei da outra vez, a gente pode pegar essa turma toda do Newton e fazer uma classificação por grupos, tá? Então, eu faria vários conjuntos. Aluno de engenharia mecânica, está todo mundo aqui nessa classe. Aluno de engenharia elétrica, noutra classe. E quando a gente precisar fazer uma reunião com os alunos, não traz todo mundo, não. Vai dar confusão. Tá? Pega o quê? Um representante de cada classe. É exatamente o que a gente vai fazer. A gente trabalha com o vetor usando o segmento de reta orientado, que é um representante. E qual representante que eu escolho, gente?
tanto faz, tá? Porque qualquer um dali das características que eu usei, que é comprimento, direção e sentido, qualquer um que eu pegar tem as propriedades iguais, essas três propriedades. Está claro isso? Vocês juram para mim que está claro? Tá? É só para vocês entenderem esse conceito. Eu acho importante que a gente aprenda e entenda os conceitos, tá? Não só fique fazendo a manipulação algébrica. Daqui a pouco a gente começa a trabalhar e até esquece dessa ideia de que o vetor é um conjunto, mas é importante entender, tá, esses conceitos. Então, o vetor, como a gente já definiu, ele é uma classe de equipolência de segmento orientado, tá? E aí eu falei da notação que a gente vai usar usando essa setinha em cima para indicar vetor. E a gente lembra que a gente definiu quando é que dois vetores são iguais. Então, o vetor é conjunto. Ele é igual quando um conjunto é igual ao outro, tá? Eu sempre represento o vetor usando os representantes da classe. Então, eu tenho um vetor AB, o que é esse? Eu tenho um conjunto e lá dentro tem vários segmentos de reta orientada. Um deles, inclusive, é o segmento AB. Vetor CD é um conjunto em que lá dentro tem vários segmentos de retas orientados. Inclusive, um deles é o CD. Tá? Então, eles são iguais se os representantes, que é o AB, e o representante, que é CD, são segmentos equipolentes. Tá? Então, eles são iguais se os representantes são segmentos equipolentes. Ou ambos são nulos, ou são segmentos não nulos que têm mesmo comprimento, mesma direção e mesmo sentido. E aí a gente lembra que a gente definiu, a gente chama o vetor nulo, que são o vetor que tem como representante segmentos nulos, ponto inicial igual ao ponto final. E a gente vai usar vetor nulo, a letra O com a setinha em cima, tá? Falamos isso, que é o vetor oposto. Tá, então nós paramos lá no nulo, né? Então, o que a gente chama do vetor oposto? Tem o vetor V, portanto, é um conjunto que tem vários segmentos de reta lá dentro. Aí, o oposto desse vetor é o vetor que tem como representante o segmento do vetor V, que é o AB, tá? Então, ele tem o segmento BA. Então, o que muda? Só o sentido, né? Porque o AB é o segmento de reta que vai de A para B. Então, BA tem mesma direção, tem mesmo comprimento, só está mudando o sentido. É chamado, então, o vetor oposto. Tá? Então, se eu tenho um representante, o que eu estou dizendo com essa notação aqui? AB é um segmento de reta, é um representante do vetor V. Tá? Aí, o oposto dele só vai mudar o quê? Opa, perdão. Só vai mudar o sentido. Tá? Então, vai de B para A. Então, o oposto do vetor azul é o vetor vermelho, ok? Então, eu vou falar vetor, mas vetor o segmento, para não ficar repetindo, segmento de reta. E quem é o oposto do vetor menos V? É o V. Então, o oposto do oposto volta de novo para o vetor. Tá tranquilo, gente? Complicado isso? Absolutamente não, né? E vai ficar ainda mais fácil, tá? Então, olha, nós vamos usar a seguinte notação. Vamos chamar de V2 o conjunto de todos os vetores bidimensionais. O que significa isso? Estou trabalhando com vetor, mas o meu ambiente é o plano, tá? Então, vou chamar, quando eu chamar. V pertence a V2. Usar essa notação aqui. Eu tenho o vetor V e ele pertence a V2. Quer dizer, o meu ambiente de trabalho é o plano, tá? É um plano, então são vetores bidimensionais. E vamos denotar por V3 quando eu estiver trabalhando no espaço, tá? Então, um conjunto de vetores, só que meu ambiente de trabalho agora é o espaço, portanto, em 3 dimensões, ok? O que significa isso aí, gente? Coloquei uma seta em cima, chamei essa seta de V. Quer explicar ali? Quer explicar ali?
Está claro para todo mundo essa representação aí? Então, V com aquela barrinha em cima, estou dizendo que é um vetor, né? É um conjunto, mas eu não vou trabalhar com conjunto. Estou dizendo, olha, esse segmento de reta é um representante do vetor, certo? E tem outros além desse aí? Tem, né? Existem outros, então eu escolhi um, mas existem outros segmentos que representam o mesmo vetor. Todos esses aí são representantes daquele mesmo vetor. E além desses, tem outros? Tem. Quantos representantes vocês acham que tem? Qual é o teu chute? Ele tem infinitos representantes, certo? Concorda? Então, olha, cada vetor pode ser representado por infinitos segmentos de reta e o vetor não tem posição fixa no espaço, tá? Que é o representante. Pega um representante aqui, ali, diferente da reta. Se traça uma reta, aquela reta passa pelaquele ponto. Você mudou, já é outra reta, tá? O vetor ele não tem posição fixa no espaço. Ele tem infinitos representantes. Vocês acham que isso é bom ou é ruim, hein, gente? A opinião de vocês? Eu também acho que isso é bom. Então, olha, tem um vetor rosa. Estou dizendo, isso é o representante do vetor. Aí peguei um ponto. Esse vetor V tem um representante nesse ponto A? Sim, né? É só ir lá no ponto A, traçar uma reta paralela à reta suporte do vetor V e depois pegar um segmento que tenha mesmo comprimento e mesmo sentido. Ele tem um representante aqui. E se eu pegar esse ponto B, ele tem um representante lá? Sim, né? Mesma coisa também. Passa uma reta paralela. E se for um ponto aqui, tem representante? Então, você está querendo me dizer que em qualquer ponto que eu pegar no plano ou no espaço, qualquer vetor vai ter representante nesse ponto? Todo mundo concorda com isso? Isso é bom ou é ruim? Você não tem opinião formada? Isso é bom ou é ruim? Isso é maravilhoso, gente. Isso aí vai revolucionar todo o estudo de vetor, porque qualquer ponto que eu quiser, se eu estiver trabalhando no plano, qualquer ponto do plano, se eu estiver no espaço, ele tem um representante. Ah, então o que eu vou fazer? No plano, vou pegar um sistema de coordenadas. E aí eu vou pegar um representante, então, qualquer ponto, vou pegar o representante na origem, que começa na origem. Não tem um. Vou pegar, então, o representante com ponto inicial na origem. Esse vetor, ele tem um papel tão relevante, esse representante do vetor, que ele recebe um nome especial, tá? Ele é chamado o representante de posição ou vetor posição do vetor, tá? O que é o representante de posição? É o segmento de reta que representa o vetor e que tem como ponto inicial a origem do sistema, tá? Todo vetor que eu pegar, ele vai ter o seu representante de posição. Então, peguei um vetor aqui, agora esse bem aqui. Traço o representante de posição dele. Basta passar uma reta que passa pela origem, é paralela à reta suporte do vetor rosa e que tenha mesmo comprimento, mesmo sentido. Aí, olha só, ele vai da origem até um ponto final, tá? Quando estou no plano, ele vai até um ponto final. Aí, peguei um outro vetor aqui. Ele tem o seu representante de posição. A esse representante de posição está associado a um outro ponto do plano. Ok? Mas vocês lembram que cada ponto que a gente pega no plano, o que está associado ao ponto? Se eu estou no plano. Um par ordenado,
certo? Então, todo vetor que eu pegar, ele tem um representante de posição com ponto inicial na origem. Começo na origem e termino em algum ponto do plano. A esse ponto, eu associo um par ordenado, certo? E esse par ordenado, ele é único. Eu comecei a gostar disso. Vocês, sim? Então, olha, isso que representa o segmento de reta OP é um representante do vetor V, tá? Então, significa que esse segmento que representa esse vetor começa na origem e vai até um ponto P. Esse é um ponto no plano, portanto, a ele está associado um par ordenado. Então, a cada vetor, eu vou associar um par ordenado, tá? Com isso, a gente já vai estabelecer uma objeção agora entre vetores do plano e o conjunto R2, tá? Lembra que no início a gente estabeleceu uma objeção entre pontos do plano e elementos do R2. Agora a gente vai fazer essa objeção entre vetores. Então, aquela coisa de conjunto com infinitos elementos lá dentro, isso é o que é o vetor, tá? Mas a gente está fazendo essa objeção. E aí, essa objeção é assim. Pega um vetor que está no plano, aí eu traço o seu representante de posição. Esse representante de posição tem um ponto final P, que é um ponto do plano. A esse ponto fica associado um par ordenado, tá? Reciprocamente, todo par ordenado que eu pegar em R2 tem um ponto associado a ele, gente? Pego aqui, ó, agora eu estou no plano. Peguei um par ordenado, XY. Eu sei que existe um ponto no plano que é associado a esse par ordenado. Na hora que eu construo esse segmento de reta, ele é representante de algum vetor V bidimensional, tá? Então, existe uma objeção entre o V2 e o R2, tá? Para cada vetor, a gente associa um par ordenado. Para cada par ordenado, a gente associa um vetor, tá? Gostaram disso ou não? Eu achei maravilhoso, porque olha só, parece que aquela coisa confusa de segmento, de conjunto, virou agora um par ordenado. Todo vetor corresponde a um único par ordenado. Vocês já estão imaginando no que vai dar isso aí, né? A vida de vocês facilitada, assim, 100%. E aí a gente tem ideia análoga, tá? No espaço, a mesma coisa, gente. É a mesma coisa, é o mesmo segmento de reta, só que agora o meu ambiente de trabalho é o espaço, tá? Então, para cada vetor que eu pegar, eu posso pegar um sistema de coordenadas no espaço e traçar o representante de posição. Ele vai da origem até um ponto P. Mas a todo ponto do espaço fica associado um terno, né? Se V, OP é o representante de posição do vetor V, então P é um ponto do espaço e, portanto, existe um terno associado a esse ponto, tá? Então, a gente também estabelece uma objeção entre o conjunto de vetores tridimensionais e o R3. Para cada vetor, eu traço o representante de posição. O representante de posição tem um ponto final, que é um ponto do espaço. A esse ponto está associado um terno, tá? Para todo terno que eu pego em R3, tem um ponto associado a ele. Na hora que eu ligo a origem a esse ponto, eu tenho um segmento de reta orientado que representa algum vetor, ok? Então, a objeção para cada vetor, eu associo um terno. Para cada terno, eu associo um vetor, tá? Então, olha só. A gente diz que o conjunto dos vetores bidimensionais é isomorfo ao R2, né, por causa dessa associação. E ela é uma associação bacana, porque não é só vetor, eu estou associando par ordenado, a gente vai ver que somar vetor corresponde a somar pares ordenados, multiplicar vetor por um escalar equivale à operação que a gente faz lá com par ordenado. Por isso a gente diz que é o isomorfismo. Então, em vista disso, olha, quando eu pegar o vetor que tem representante de posição OP, e P as coordenadas, P tem como coordenadas o par XY. Então, eu vou representar esse vetor apenas pelas coordenadas do seu ponto final, tá? Então, eu vou representar V como XY.
e x, y são chamadas componentes ou as coordenadas do vetor, tá? Então, a diferença está ali na notação, tá, gente? Então, a gente vai usar para representar vetor esse símbolo aqui, x, y. Para diferenciar do ponto, o ponto a gente está usando o parêntese, tá? Que representa o ponto, aqui representa o vetor, que são objetos matemáticos diferentes. Aí eu vou para o R3, raciocínio análogo, tá? Como existe o isomorfismo entre o conjunto dos vetores tridimensionais e o R3, eu pego um vetor, aí eu traço o representante de posição dele. O ponto final é um ponto do espaço, portanto, existe um terno associado a ele. Então, eu vou representar esse vetor usando as coordenadas do seu ponto final do representante de posição. Aí usa a mesma notação lá. Ficou claro para vocês, gente, essa ideia? Tá? Olha só para diferenciar, coloco aqui P, 1, 2. Qual é a diferença desse para esse? Isso aqui é só o ponto, tá? E aqui embaixo, eu represento pelo segmento de reta, tá? Então, essa notação significa que você tem que pegar o segmento de reta que vai da origem até o ponto P, tá? Aí a gente diferencia para não fazer confusão, o vetor do ponto, tá? Então, olha, lembra que o V2 representava o conjunto de todos os vetores bidimensionais? Eu posso dizer que esse conjunto é simplesmente esse aqui, análogo ao R2, só estou mudando aqui a representação, ok? Porém, aqui são segmentos de retas que estão aqui dentro. E o V3 é esse conjunto aqui, ok? Então, o vetor agora vai ser representado, se for no plano, pelas componentes, um par ordenado. Se for em R3, pelas componentes, um terno. Portanto, podemos ver o slide? Eu já quero identificar quem são as coordenadas, a componente do vetor nulo. Porque as coordenadas que eu pego para o vetor, elas são as coordenadas do ponto final do seu representante de posição, certo? Então, você pega o vetor nulo, você vai traçar o seu representante de posição. O que é o representante de posição? É o segmento que tem como ponto inicial a origem, né? E o ponto final vai ser quem, no caso do vetor nulo? A origem, porque lembra que os nulos são aqueles que têm ponto inicial igual ao ponto final, tá? Então, ele vai da origem para a origem. Então, o representante de posição dele é esse segmento aqui. Portanto, as coordenadas vão ser as coordenadas desse ponto, que é a origem, tá? Então, se eu tiver no plano as coordenadas do vetor nulo, par ordenado 0, 0. Se eu tiver no espaço, terno 0, 0, 0. Ok? E o oposto? Lembra que o oposto, mesmo comprimento, mesma direção, só muda o quê? O sentido, tá? Então, se você tem aqui, vou fazer aqui no plano, ponto de coordenada x e y, o vetor, aí, o que é o oposto dele? Tem o mesmo comprimento, mesma direção, portanto, está em cima dessa reta aqui também, já que tem a mesma direção. Mesmo comprimento, então a medida aqui vai ser a mesma, só muda o quê? O sentido. Então, para ter o mesmo comprimento, bem aqui eu vou ter que ter o menos x, e bem aqui eu vou ter que estar no menos y. Tá? Então, se as coordenadas de um vetor V são x e y, seu oposto vai ter coordenada, podemos ver lá, menos x, menos y.
E se eu tiver no espaço, é a mesma coisa, né? Só acrescento uma coordenada. Ok? E aí, olha, agora vai ficar tudo fácil trabalhar com coordenadas. Então, vamos logo dizer quando é que dois vetores são iguais usando coordenadas, né? Quando é que eles são iguais aí, gente? Eu tenho dois vetores aqui, chamar U de coordenadas x1 e y1, e eu tenho o vetor V de coordenadas x2 e y2. Quando é que a gente definiu quando é que dois vetores são iguais mesmo? Quando os seus representantes são equipolentes. Ou são os dois nulos, ou tem mesmo comprimento, mesma direção e mesmo sentido, tá? Então, este aqui, se eu pegar, vamos supor que o representante dele, vou escrever aqui que seja o OP. E este aqui, tem o representante de posição dele, é um OK. Representante de posição é aquele que vai da origem até um ponto P, então estou dizendo, vamos supor que seja isso aqui, ó. O vetor U, OP. O vetor Q, vetor V, tem o representante OK. Não é isso, gente? Que a gente pega as coordenadas do ponto final. Tá? Mas se eu digo que o U é igual a V, é porque este segmento aqui é equivalente a este aqui. Se são equivalentes, tem que ter a mesma direção. E quando é que dois vetores têm a mesma direção? As suas retas de suporte são paralelas ou são coincidentes, tá? Então, os dois estão em cima de reta, representante de posição vai estar em cima de reta que passa pela origem. Essas retas, se elas passam pela origem, elas já têm um ponto em comum. Então, elas não podem mais ser paralelas. Portanto, as retas são coincidentes, tá? Então, não tem nada desse aqui estar fora dessa reta. Ele tem que estar na mesma reta. Então, não é verdade que esse aqui está fora. Ele vai ter que estar por aqui, esse ponto Q. Certo? Mas eles também têm que ter o mesmo comprimento. Então, significa que a distância que o ponto P está da origem tem que ser igual à distância que o ponto Q está da origem. Tá? Eu tenho dois pontos que estão à mesma distância da origem. A mesma distância do ponto P. Um que vai ficar aqui e o outro que vai ficar a mesma distância no lado oposto. Concordam? Só que eles têm o mesmo sentido. Tá? Então, esse ponto Q não pode estar para cá. Ele vai ser exatamente igual ao ponto Q, tá? Então, se eles são iguais, as coordenadas, que isso aqui representa as coordenadas do ponto P, isso aqui representa as coordenadas do ponto Q, tá? Se os pontos são iguais, dois vetores vão ser iguais no plano, vamos ver o slide, se só se as coordenadas correspondentes são iguais. Ok? E eu vou ter um análogo no espaço, concordam? Só estou mudando uma coordenada a mais. No espaço, dois vetores são iguais, se as coordenadas correspondentes são iguais. Então, agora ficou muito fácil de identificar quando dois vetores são iguais a partir das coordenadas. Basta eu olhar se as coordenadas correspondentes são iguais, tá? Não tenho mais que ficar olhando se tem a mesma direção, se tem o mesmo comprimento. Eu olho as coordenadas, simplesmente. Ok? O que significa isso aí, gente?
Observa aqui. Tudo aquilo que a gente construiu, pegar segmento, medir, paralelo, mesma direção, colocar dentro de um conjunto, virou um pau ordenado. O vetor virou um pau ordenado, simplesmente. Agora eu vou representar o vetor assim. V é o vetor de coordenadas 3, 4. Mas e aí? E as informações? O vetor não tem comprimento, não tem direção, não tem sentido? E aí as informações? Elas foram perdidas na hora que eu transformei ele num pau ordenado? Não, né? Está tudo aí. As informações estão todas aí. Porque isso aí representa o quê? Digo V. Podemos ver o slide lá para eu ver como era o vetor mesmo. 3, 4. As coordenadas 3, 4. O que isso representa? Que esse vetor tem como representante, seu vetor posição, o ponto que vai da origem até o ponto de coordenadas 3, 4. Pronto. Está aí de volta o segmento de reta orientado. E aí, qual é a direção do vetor? É a direção dessa reta, na qual ele está aqui. Né? Posso determinar, posso até escrever a equação dessa reta, né? Se quiser, você pode até escrever a equação dessa reta, né? Porque você pode determinar qual é o coeficiente angular dela, porque eu tenho esse daqui, né? Tangente de θ. Vai ficar 4/3, portanto, eu determino a inclinação da reta, eu tenho a direção, tenho o sentido, que é dado pelo o sentido que vai da origem para o ponto P, e tenho o comprimento do vetor, certo? O que vai ser o comprimento aí? A distância que esse ponto P está da origem, mas já sei calcular a distância entre pontos no plano, certo? Aliás, essa distância, esse comprimento, ele recebe a denominação de norma. Vamos ver o slide, então a gente chama norma ou módulo de vetor, o comprimento de qualquer um dos seus representantes, tá? E aí a gente vai usar essa notação aqui, duas barrinhas, o vetor entre duas barrinhas à esquerda, duas barrinhas à direita, para representar a norma do vetor, tá? Para diferenciar de valor absoluto, né? O número, quando a gente pega um valor escalar, a gente calcula o valor absoluto. Então, eu pego o valor absoluto de 4, tá? Para diferenciar, a gente vai usar, quando for vetor, usar essa notação aqui. É a norma do vetor, é o comprimento do segmento. Então, aqui eu tenho que a norma desse vetor V é dado pela distância que o ponto P está da origem, que é simplesmente a distância entre o ponto de coordenadas 3 e 4 e o ponto de coordenadas 0 e 0, certo? Tranquilo isso aí para todo mundo, né? Então, pronto, o pau ordenado, ele tem todas as informações que eu preciso, certo? Está tudo aí, todas as informações do vetor, ok? Deixa eu limpar aqui. Agora, olha só, esse representante de posição, ele é ótimo, maravilhoso, né? Ele simplifica tudo, mas ele não é o único representante do vetor, concorda? Eu pode ser que na minha aplicação eu precise de um representante do vetor que esteja em um outro ponto qualquer, tá? Eu posso querer traçar um representante desse mesmo vetor, mas que esteja com ponto inicial, vamos colocar aqui, 3. Vamos considerar que eu quero traçar um representante desse vetor que esteja com ponto inicial bem aqui, tá? Então, é um segmento de reta que tem mesmo comprimento, mesma direção desse, só que ele inicia bem aqui. Então, ele deve vir daqui até um ponto B aqui, que eu preciso determinar. Tudo bem? Aí, olha só. Vamos imaginar esse vetor aqui representando o deslocamento,
tá? Um deslocamento de uma partícula. Então, essa partícula saiu da origem e foi até o ponto P. Ok? Esse deslocamento, ele tem que ser o equivalente, se você fizer o deslocamento de outra forma, ele é o equivalente a sair da origem e caminhar 3 unidades aqui para a direita, né, paralela ao eixo X, e depois caminhar 4 unidades para cima, paralela ao eixo Y. Você não vai terminar na mesma posição, certo? Então, os deslocamentos são equivalentes. Os espaços percorridos, não, certo? Ficou a dúvida, Calil? Olha só, vou colocar um desenho aqui para vocês nunca mais esquecerem. Imagina que você tem a Mônica e o Cebolinha estavam na origem ali, no ponto 00. Aí a Mônica convida o Cebolinha para ir até o ponto de coordenadas AB. Ela escolhe ir pela trajetória vermelha ali. Cebolinha, vamos por aqui. Cebolinha, não, eu vou pular aqui. Aí o que ele vai fazer? Ele preferiu ir, ele é mais inteligente, ir do ponto O até o ponto R. Aí ele percorreu o espaço, há unidades ali, e depois do R ele foi até o ponto P. Aí percorreu mais B unidades agora na vertical. Os espaços percorridos foram os mesmos? Não. Cebolinha andou A mais B. E a Mônica andou exatamente a diagonal desse triângulo. Raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado. O deslocamento é o mesmo. Porque o deslocamento é a variação que ocorre entre posição final e posição inicial. Ambos estavam na origem e ambos terminam no ponto P. O deslocamento é o mesmo, tá? Naquele dia que eles estavam lá na praça, eles percorreram o mesmo espaço, mas os deslocamentos eram diferentes. Agora eles percorrem espaço diferente, mas o deslocamento é o mesmo, tá? Então, quando você pega, gente, o equivalente, isto aqui, tem que ser equivalente a você fazer esse deslocamento. X unidades, se X aqui for coordenada, paralela ao eixo X e depois Y unidades na direção do eixo Y, tá? São equivalentes. Então, olha só. Vamos usar isso aqui. Se eu quero aqui construir um outro representante do vetor V, esse segmento AB tem que ser equivalente a esse deslocamento aqui. Então, ele tem que ter o mesmo resultado de eu deslocar 3 unidades aqui paralelo ao eixo X, certo? Era 5, é 5 aqui, né? Tá? E depois deslocar. Qual era o. Ah, sim. E depois deslocar 4 unidades aqui, está lá as coordenadas do vetor V. 4 unidades aqui para cima. Então, qual vão ser as coordenadas do ponto B? Eu desloquei aqui 3. Então, vou parar aqui no 8, a abscissa é 8. E desloquei aqui 4 unidades para cima. Tinha começado no 2, né? Então, eu vou aqui, a ordenada desse ponto vai ser 6, né? Então, as coordenadas vão ser 8, 8 e 6, tá? Então, para você sair de um ponto de coordenadas 5 e 2 e fazer um deslocamento equivalente ao que foi feito aqui, você tem que ir até o ponto de coordenadas 8 e 6. Tudo bem? Como foi que a gente obteve esse 8, 6? Como foi que a gente obteve este ponto 8, 6 aí? Ai, gente, vocês estão tão tristes. Assim vocês me contaminam também. De onde veio esse 8, hein, gente? A gente pegou a abscissa do ponto e somou com a abscissa do vetor, certo? Então, vou generalizar aqui.
E esse aqui, o que a gente fez? Pegou a ordenada do ponto e somou com a ordenada do vetor, tá? Então, vou fazer a generalização aqui. Eu tenho, então, um vetor agora, de forma genérica, o R2, de coordenadas A e B, certo? Então, isso representa o quê? Representante de posição dele, ele vai da origem até um ponto de coordenadas A e B. Vou chamar aqui o ponto P. Ok? Eu quero traçar um representante desse mesmo vetor, representante dele, num ponto aqui arbitrário de coordenadas A, x1, y1. Ok? Tem que ser equivalente. O que eu quero saber é, então aqui também é o vetor V. Quem vão ser as coordenadas do ponto final B, aonde eu tenho que parar para que o deslocamento seja equivalente àquele de sair da origem até o ponto P, certo? Para você fazer esse deslocamento, isso aqui equivale a deslocar a unidades paralelo ao eixo X. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Sai do ponto A e desloca a unidades. Supor que seja isso aqui, ó. Então, esse pedacinho aqui é a coordenada desse ponto vai ficar x1 mais A. Concorda? E aí, depois, você desloca B unidades na vertical. Meu ponto vai... B unidades, vamos supor que seja isso aqui. Esse pedacinho aqui é B, tá? Então, aqui você tinha a coordenada y1, somou B, y1 mais B. Perdão, mais B pequeno. Portanto, as coordenadas do ponto final, x1 mais A, y1 mais B. Tá? Esse tem que ser um ponto final. Vou colocar aqui. Então, olha só. Eu tenho que o V, ele tem também como representante de posição o vetor B. Então, esse B, a gente determinou que ele é x1 mais A, y1 mais B. Mas essa é soma de pontos do R2, tá, gente? Posso escrever assim, x1, y1 mais AB. Certo? Quem é o x1, y1? É o ponto A, certo? Isso aqui é o ponto A. Quem é AB? São as coordenadas do vetor V. Na verdade, são as coordenadas do ponto final, tá? Mas para não colocar mais um ponto aí, vão escrever mesmo vetor V, tá? Então, as coordenadas, se você tem isso aqui, as coordenadas do ponto final é as coordenadas do ponto A somado com o vetor V, tá? Então, a gente tem isso aqui, olha. Se V é o vetor que tem como representante segmento orientado a B, tá? Eu fiquei que B é igual, aqui, ó, eu fiquei assim, juntando. B é igual a A mais V. Aqui a gente diz que a gente está somando o vetor a um ponto, tá? Mas é uma soma de elementos do R2, soma de coordenadas de ponto, tá? E aí, se eu passar o A para o outro lado, eu vou ter que o vetor V, ele é B menos o A. Como também, se eu quiser isolar aqui, eu vou ter que o ponto B, ele é mais o vetor V. São todos equivalentes, né? Ou seja, para eu determinar as coordenadas do vetor, que tem como pontos iniciais A e B, ponto genérico, é só eu fazer a diferença das coordenadas, tá? Que eu encontro as coordenadas do ponto. Podemos ver aqui o slide, só para fechar isso. Então, para quaisquer pontos que eu tiver no plano, se eu digo que V é o
O vetor que tem como representante a V, então as coordenadas de B são obtidas fazendo a diferença ponto final menos ponto inicial, tá? Aí eu tenho tenho as coordenadas do vetor, tenho o ponto inicial e quero saber quem é o ponto final. É isso aqui. A gente diz que o vetor translada o ponto. Eu tenho um ponto A e o vetor trasladou esse ponto para o ponto B. É isso que eu estou querendo saber. Então, quem vai ser aqui, gente? Eu sei que V, ele vai ser ponto final menos ponto inicial. Portanto, o ponto final que eu estou querendo, passando para cá, vai ficar as coordenadas do A mais as coordenadas do vetor. Eu vou somar aqui, né? Então, vai ficar menos 6. Menos 3 aqui é lá no slide. Podemos ver rapidamente? É verdade. Obrigada. Então, vai ficar 5, né? Tranquilo, né? Mas entender o que foi feito aí, a continha é simples, né? Então, o que a gente está dizendo? Eu tenho aqui um vetor de coordenadas menos 4, 8. Significa que o representante de posição dele vai dar origem até esse ponto, menos 4, 8. Então, ele descreve... Só falta o meu chegar no 8, no P. Esse vetor aqui, ele descreve esse deslocamento. Mas e se eu sair, então, desse ponto A, de coordenadas menos 2, menos 3... eu quero, né, efetuar um deslocamento equivalente a esse aqui. Então, eu vou parar num ponto final aqui, foi o que a gente encontrou. B de coordenadas menos 6. Olha, o meu ficou certinho aqui. E 5, um pouquinho mais alto, né? Observe que os segmentos, a menos da deficiência da desenhista, tá, são paralelos, tem que ter mesma direção, mesmo sentido. Então, sair daqui e chegar aqui é um deslocamento equivalente a esse aqui, que é o quê? É caminhar 4 unidades, é deslocamento orientado, tá, gente? Então, é caminhar 4 unidades paralela ao eixo X, mas para a esquerda, porque é negativo, tá? Caminha 4 unidades aqui. E depois sobe 8 unidades. Você vai parar exatamente no ponto B. E aí, depois... vamos aqui ver o slide, mas eu vou deixar para vocês fazerem. Agora, eu tenho o ponto B. Aí, eu quero saber, para eu fazer um deslocamento equivalente a esse, e terminar no ponto de coordenadas 3, 3, de onde eu tenho que começar o percurso? Tá? E aí, é só jogar aqui, que você determina o ponto A. Ok? E se eu estiver no espaço? Aí, agora, o vetor no espaço passou a representado pelo terno ordenado, tá? Mas é a mesma coisa, ali estão todas as informações. Eu só vou mudar agora para o ambiente, mas está tudo ali. Então, está dizendo, V é um vetor de coordenadas 3, 4 e 5. Significa que um segmento que representa esse vetor vai dar origem até esse ponto aqui de coordenadas 3, 4 e 5.
porque aqui seja 5 unidades. Sair da origem, chegar no ponto P, fazer esse deslocamento, tá? Agora, isso equivale a você fazer deslocamentos paralelos aos eixos coordenados, como a gente fez lá no plano, tá? Isso equivale, se você fizer, sair da origem, deslocar 3 unidades paralelas ao eixo X. Para frente, porque é positivo, certo? Aí depois você desloca agora 4 unidades paralelas ao eixo Y, para a direita, porque é positivo. Se fosse negativo, seria para a esquerda. E aí depois você sobe 5 unidades paralelas ao eixo Z, para cima, porque é positivo. Se fosse negativo, iria para baixo, né? Você vai chegar exatamente no ponto final, tá? Então, deslocamento equivalente. Isso me permite achar as coordenadas de um ponto final. Se eu quero um mesmo representante, pego um ponto A genérico aqui, conheço as coordenadas, quero determinar as coordenadas do ponto B, de maneira que esse deslocamento seja equivalente a esse aqui. Ok? Então, olha, se eu tenho um vetor de coordenadas A, B, C, um representante de posição dele vai à origem até o ponto de coordenadas A, B e C. Mas esse deslocamento é equivalente a deslocamento sempre paralelo aos eixos coordenados. Há unidades no eixo X, paralela ao eixo X, porque não necessariamente eu vou estar em cima do eixo X, né, gente? Depois, B unidades paralela ao eixo Y e depois Z unidades paralela ao eixo Z. Ok? Chega na mesma posição. Então, não sei se vocês vão querer que eu faça tudo, mas eu acho que vocês ficam cansadas de me ouvir, né? Então, vamos ver se precisa, mas se precisar é só você falar que aí eu faço tudo ali. Tenho então, olha, eu vou generalizar aqui, então. Tenho um vetor de coordenadas A, B e C. Aí agora, representante dele, isso aqui, vai dar origem até esse ponto de coordenadas A, B, C. Quero traçar um representante desse vetor com ponto arbitrário, A, X1, Y, Z1. Aí ele vai até um ponto B. Dá para me dizer quem são as coordenadas desse ponto? Ou a gente faz passo a passo? Passo a passo? Sério? Tá, então vamos fazer. Mas você entendeu, né, que isso, para sair daqui e chegar lá, equivale a fazer esses deslocamentos paralelos ao eixo Z, tá? Então, vou desenhar aqui no... Vamos pegar esse ponto aí de coordenadas X1, Y1, Z1. Então, ele está aqui no... Esse ponto A aqui, ele tem coordenada X1, Y1, Z1. Então, significa que ele está no plano, que eu já vou desenhar só o plano, tá, gente? Para não confundir muito o meu desenho aqui. Então, o que eu já vou colocar aqui, ele está nesse plano Z igual a Z1. Estou dizendo isso aqui, gente, para quem não tiver entendido. Ponto A está aqui. Então, ele está nesse plano bem aqui. Eu vou desenhar só esse pedaço aqui, tá? Já está no plano lá. Z igual a Z1. Está aqui o ponto A. Aí, aqui é o paralelo ao eixo X, paralelo ao eixo Y. E aí, as coordenadas dele. X1, Y1. Z é a altura que ele está, ok?
Aí o que a gente vai fazer? A gente vai deslocar a unidades no eixo X, ok? Então, o que vai mexer? Aqui, ó, vai deslocar a unidade. Então, esse ponto desloca para cá. A unidade. Aí, para bem aqui nesse ponto. Eu quero que vocês me digam que são as coordenadas desse ponto aqui. A abscissa dele alterou, não alterou? A abscissa dele mudou, não foi? X1 mais A. A coordenada dele mudou? Olha só aqui. A mesma. Y1. Ele continuou na mesma altura que ele estava. Z1. Tá? Então, a gente já fez o primeiro movimento. Agora, a gente vai deslocar paralelo ao eixo Y, B unidades. Então, paralelo ao eixo Y, agora vai deslocar assim. B unidades. Então, essa distância percorrida aqui é B. Então, esse ponto aqui vai ficar Y1 mais B. Tá? Então, me ajudem aqui quem vão ser as coordenadas desse ponto. A abscissa dele mudou? X1 mais A. A ordenada dele? Y1 mais B. Ele continua na mesma altura, Z1, tá? E, por fim, ele faz o deslocamento vertical, tá? Então, sobe aqui. Vou limpar aqui, porque vou subir bem para não tumultuar aqui. Ele subiu até esse ponto aqui, subiu C unidades, ou desceu, se for positivo ou negativo. E aí é o ponto final, B. Quem são as coordenadas do ponto B? Mudou a abscissa? A abscissa mudou? Não. X1 mais A. Só mudou agora a altura. Ordenada. Y1 mais B. E aí o Z passou, estava no Z1 e aumentou C unidades. Ok? Então, para você sair do ponto A, chegar no ponto B e obter um segmento que seja equivalente àquele, as coordenadas do ponto final, tem que ser essa aqui. Então, você tem V é igual ao vetor AB. Isso implica que as coordenadas do ponto B que a gente encontrou, ela é x1 mais A1, y1 mais B, x1 mais A, perdão, é A1, y1 mais B, z1 mais C. É uma soma de ternos. Eu posso escrever assim, x1, y1, z1, mais A, B e C. Coordenadas do ponto A, mais as coordenadas do vetor V, que eu vou representar como fosse o próprio vetor V, tá? Portanto, a gente chegou no mesmo resultado, tá, gente, que a gente tem para o plano. Se V é o vetor que tem como representante segmento orientado a B, então, as coordenadas de V, ponto final menos ponto inicial, tá? E aí eu posso tirar o B ou o A e escrever em função dos outros. Olha só, então, aqui eu tenho ponto final e ponto inicial e ponto final. Portanto, eu posso determinar as coordenadas do vetor, ponto final menos ponto inicial. E aí eu quero saber agora, e se é o vetor AB? E se for o BA? Como eu determino as coordenadas do vetor BA? Ponto final menos ponto inicial, agora é o A menos B, certo? E lembra que o BA, ele é o oposto, né, do AB. Então, quando eu fizer as continhas, eu devo encontrar as mesmas coordenadas do AB, só que com os sinais trocados, né?
Só relembrando que a gente já fez aqui, agora já que o vetor vai ser representado só pelas coordenadas, então a gente vai fazer todas as operações só em função das coordenadas. Tudo que a gente fizer com o vetor só usando as coordenadas. Então, lembrando a norma do vetor, que é o comprimento do segmento, vou fazer aqui por R3, mas é o análogo, é R2. Eu tenho um vetor de coordenadas x, y, z. Significa que o representante de posição dele é o segmento de reta que vai dar origem até o ponto P de coordenadas x, y, z. Portanto, a norma desse vetor é o comprimento desse segmento. É a distância que esse ponto está da origem. Né? E aí eu uso a fórmula da distância. X, raiz quadrada de x menos 0 ao quadrado, y menos 0 ao quadrado e z menos 0 ao quadrado. Tranquilo? Assim eu calculo a norma. Se eu estiver no plano, só tem uma coordenada a menos ali. Tá ok? Olha só, quando você calcula a norma do vetor e esse comprimento do vetor dá 1, a gente diz que o vetor é unitário, tá? Ou que ele é um vetor que está normalizado. Então, vamos lá. Peguem o papel, peguem a caneta, calculem a norma e deixe de desânimo, calcule a norma desse vetor aí. É um bom exercício para passar o frio, tá, gente? Já, norma desse vetor, quanto deu? É simplesmente raiz quadrada da soma do quadrado das componentes. Mas por que isso? A gente está calculando a distância do ponto P à origem. X ao quadrado mais 1 sobre raiz de 2 ao quadrado. Aí vai ficar meio mais meio, vai dar 1, vai dar 1. Significa, é um vetor unitário, tá? O comprimento dele é 1. E esse aí é 2 segundos para fazer desses. Qual o comprimento desses dois vetores aí? O I e o J. Todos os dois são vetores unitários, tá? Quero apresentar para vocês o I e o J no plano, tá? Eles vão estar aqui com a gente, fazendo o curso também. E para a gente enxergar representante desse vetor. Simplesmente ele vai dar origem ao ponto de coordenada 1, 0. Aqui é o 1. Tá? Então, esse é o vetor I do plano, paralelo ao eixo X, com comprimento unitário. E o J vai dar origem até o ponto de coordenadas 0, 1. Então, isso aqui é 1. Aqui tem o J. São dois vetores unitários do plano. Tudo bem, gente? E a gente tem, pode ver o slide? A gente tem, olha, o I, J e o K em R3, tá? Aqui embaixo, olha, eu tenho o I. Também ele chama I, mas ele mora no R3, portanto ele tem uma coordenada a mais. O J e o K. Também são vetores unitários. Sistema de coordenadas em R3. Então, o ponto de coordenadas 1, 0, 1 vai estar bem aqui. Eu tenho o vetor I em R3. O J tem coordenadas 0, 1, 0. Então, aqui eu tenho o J, paralelo ao eixo Y. E tenho de coordenadas 0, 0, 1, que é o K. São vetores unitários em R3. Qual a vantagem de trabalhar com vetores unitários? Eles simplificam sobremaneira os cálculos. Quero deixar esse exercício aí para vocês.
Ok? Já notaram aí? Qual é a norma desse vetor? Ai, vocês estão demorando muito para responder. 5. Não é um vetor unitário, mas a gente quer encontrar um que tenha mesma direção, mesmo sentido, só o comprimento seja 1. Vetor nulo. Qual é a norma do vetor nulo? 0. Muito bem. E agora eu tenho um vetor e estou dizendo para vocês que esse vetor tem comprimento nulo. Que vetor é esse? O vetor nulo. Tem algum outro vetor além do nulo que tenha comprimento 0? Não, tá claro, né? Porque às vezes vai precisar lá na frente, aí às vezes a gente esquece dessa informação. É o único vetor que tem comprimento 0 é o vetor nulo. Por isso eu quis destacar isso aqui. Tá, então, olha, já pegamos o segmento de reta orientado, passamos a representar o vetor apenas por um par ordenado, se estiver no plano, apenas por um terno. Sabemos calcular a norma. Acho que já estamos preparados para a primeira avaliação, né? Então, agora a gente vai fazer as operações com vetores. E a primeira delas é a soma, tá? Então, adição. Como é que nós adicionamos dois vetores? Primeiro, vamos fazer a definição geométrica, tá? Então, independente se você está no plano, se você está no espaço, a definição de soma é assim, olha, eu quero somar dois vetores, U e V. Então, a gente representa essa soma como U mais V. Como é que eu obtenho a soma de dois vetores? Primeira definição diz assim, pegue um representante arbitrário do primeiro vetor. Então, observa aqui, tem primeiro e tem segundo, tá? U mais V, primeiro é o U, depois é o V. Pega o representante do vetor U. Aonde? Onde você quiser, tá? Depois, o que eu vou fazer? Agora, eu pego um representante do segundo vetor. Então, ele diz, pega um ponto A aqui qualquer e traça um representante do primeiro vetor. Vamos supor que ele acaba num ponto que eu vou chamar de V. E agora, o que eu faço? Cadê o slide? O item 2 me diz, tome o representante de V. Agora acabou a minha liberdade. Eu não posso pegar um representante qualquer. Tem que ser o representante que começa aonde terminou o vetor V. Então, o representante segundo tem que começar daqui. Vamos supor que o V estivesse para cá. Certo? E aí ele diz que simplesmente a soma é representada pelo segmento de reta que une o ponto inicial ao ponto final aqui do processo, tá? Então, esse vai ser o representante do U mais V. Entenderam isso aí, gente? Então, olha, representante do primeiro AB, aí do segundo tem que começar aqui no ponto final, e a soma é ponto inicial do primeiro com ponto final do segundo. Quero somar esses dois aqui, olha. Em azul eu tenho o representante do vetor U e em vermelho eu tenho o representante do V. O que a definição me diz? Pega um representante qualquer do vetor U. Então, eu vou traçar um representante do primeiro vetor, começando aqui no ponto A. Segmento de reta equivalente ao vetor U. Agora, eu tenho que traçar um representante do V, começando bem aqui no ponto final. Ok? Aí eu traço o representante. O que vai ser a soma? É o segmento de reta que vai do ponto inicial do primeiro ao ponto final. Ok? Então, esse segmento de reta aí em preto que vai ser a soma, U mais V. Ok? Quero somar esses dois vetores. Geometricamente. Pega um representante do primeiro, em um ponto qualquer que eu queira. A partir de agora, eu tenho que traçar um representante do segundo, começando em B. Aí ele vem para cá. E quem vai ser a soma? Esse segmento que vai de A a C. Aqui.
Agora, assim, olha, a gente não tem mais a mesma direção, os anteriores têm. Quero somar U mais V, mas é a mesma coisa. Pega um ponto 1, traço o representante de U, do ponto final, traço o representante do C, e aí, unindo o ponto final, ponto inicial, ponto final, tem a soma. Ok. Tem uma outra maneira também de fazer. Você pega representante dos dois, começando no mesmo ponto. Então, aqui de A, eu traçaria tanto o vetor U como o vetor V. Tá? Seria isso aqui. E nesse caso, a gente constrói um paralelogramo, que tem como lados representantes dos vetores, U, V, V. Tá? Mas não mudou, a soma é a mesma, só que agora eu enxergo como a diagonal do paralelogramo, tá? Chamada a regra do paralelogramo. Observa aqui, gente, se eu vou aqui por cima eu tenho que essa diagonal, ela é o primeiro vetor, que é o U, mais o vetor V, ok? E se eu vier aqui por baixo, o que eu tenho? Quem é o primeiro vetor? É V, mais o vetor U. Mas é o mesmo que representa a soma, tá? Moral da história. Por cima, eu peguei U mais V. Aí deu aquela diagonal. Por baixo, eu estou somando V mais U. Mas é o mesmo representante. Ou seja, a soma é comutativa, tá? Tanto faz se eu pego U mais V ou V mais U, vai dar o mesmo resultado, tá? E aí, olha só, qual é a diagonal que representa a soma? É a diagonal que tem como ponto inicial o ponto que a gente construiu os dois vetores, os dois representantes dos vetores, tá? E essa outra diagonal aqui, o que é que ela representa? Vou deixar aí para vocês determinarem. Mas como a gente já é especialista, a gente está trabalhando vetor só em coordenadas, com coordenadas, a gente quer expressar a soma usando coordenadas, tá? Como é que fica a soma se eu for usar coordenadas? Aqui é análogo se eu fizer no plano ou no espaço. Tanto faz, é a mesma coisa. Olha só, tenho o vetor U de coordenada x1, y1, e quero somar com o vetor V, que tem coordenadas x2 e y2. Vou colocar aqui no plano. Aí, vou lembrar a definição. O que a definição diz? Como é que eu somo dois vetores? Diz assim, pega um ponto qualquer e traça um representante do primeiro. Mas como eu tenho as coordenadas associadas a esses vetores, qual é o ponto que eu vou escolher? Vou escolher a origem. Tá? Então, eu vou traçar um representante do U com ponto inicial na origem. Então, ele vai da origem até o ponto A. Quem é as coordenadas do ponto A, gente? x1, y1, que lembra que o ponto final é exatamente as coordenadas do vetor. Aí a definição me diz, agora, a partir daí, você pega e traça um representante do vetor V. Então, isso aqui é o U. Aí, a partir daqui, agora eu vou traçar um representante. Vamos supor que eu termine num ponto B. Aqui eu tenho um representante. E ele diz que a soma é exatamente o segmento, que vai do ponto inicial ao ponto final, ok? Então, vou passar para cá, porque aí não tem mais espaço. Então, eu tenho, olha, o vetor U mais o vetor V. O vetor U, eu peguei como representante o segmento OA. O vetor V, eu peguei como representante AB. Portanto, essa soma é o OB, que é um representante com ponto inicial na origem. Então, tudo que eu preciso saber são as coordenadas do B, certo? Mas a gente sabe, né, que são as coordenadas do B, porque olha só, eu estou dizendo que V é o vetor que vai de A a B.
V tem como representante AB. Então, a gente aprendeu ainda há pouquinho que o V, as coordenadas de V é B menos o A. Certo? Portanto, estou querendo as coordenadas de B. Eu tenho que o B é V mais o A. Tá? Quem são as coordenadas de V? X2, Y2. Quem são as coordenadas do A? X1, Y1. Tá? Portanto, o B vai ser as coordenadas da soma. O mais V é o vetor que tem como coordenada a soma das coordenadas dos vetores correspondentes. Então, somar em coordenadas é simplesmente somar as coordenadas correspondentes. Vai mudar alguma coisa se eu for para o R3? Não, mesma coisa, tá? Então, se você tiver R3, é somar as coordenadas correspondentes, tá? Então, R2 somado aos vetores, por meio das coordenadas, é super simples, é somar as coordenadas correspondentes, e R3 é somar as coordenadas correspondentes. Só quero destacar aqui, tá, gente? Tranquilo? Preciso passar exercício para vocês somarem vetores? Agora, nesse momento? Não, né? Preciso somar as coordenadas. E aí, depois que você tem o par, somou dos pares ordenados, e aí você consegue esboçar o representante de posição dele para identificar como é que fica o vetor. Só quero destacar duas propriedades aqui, bem elementares da soma. Qualquer vetor, quando eu somar com vetor nulo, vai dar o próprio vetor. Tá? Que é somar as coordenadas. Então, vou somar com as coordenadas do vetor nulo, que é 0, 0. Então, o vetor nulo funciona como elemento neutro da adição. E quando eu somo qualquer vetor com o seu oposto, vai dar o vetor nulo. Tá ok? Então, essa é a primeira operação, soma. E antes da gente ver a próxima operação, a gente precisa definir o que são vetores paralelos. A gente diz que dois vetores não nulos são paralelos ou são colineares se os representantes dele têm a mesma direção. Quer dizer, segmento de reta que os representam estão sob retas suporte que são paralelas ou coincidentes, tá? E aí, olha, vamos usar essa notação para representar vetor paralelo. O U é paralelo a V, tá? Ora, se eles são paralelos quando seus representantes têm a mesma direção, então os representantes de posição que estão em retas que passam na origem vão estar sobre a mesma reta suporte, tá? Vetores paralelos, representantes de posição estão em cima da mesma reta. E o vetor nulo, que não tem direção, ele é considerado paralelo a qualquer vetor. Eu tenho aqui no R2 esses dois vetores aí, a gente pode ver que eles são paralelos. Como a gente vê se eles são paralelos, gente? Quando é mesmo que eles são paralelos? Isso. Então, do R2, né, então a reta suporte dá para eu identificar. Aqui, ó, o vetor U, ele passa pela origem e vai no ponto de coordenadas 1, 4. Isso me permite determinar a inclinação da reta tangente. É o Y dividido pelo X. Tá? Tangente do ângulo vai ser 4. O vetor V vai da origem até o ponto de coordenadas 3, 2. Isso me permite determinar a inclinação da reta tangente que ele está, que é o Y dividido pelo X. Quando eu dividir 3 por 12 por 3, vai dar 4 também. Então, eles estão sobre reta suporte
a mesma reta suporte, certo? Portanto, eles são paralelos. Aí, daqui a pouco, eu vou colocar exemplo no R3, porque a gente ainda não está escrevendo retas no R3. Tá? Então, a gente vai definir... Ainda tenho o quê, Júlia? Ainda tenho 40 minutos, né? Ah, tá, ela falou 42. Então, tá, gente, dá para a gente ver. Tá? A outra operação que a gente define com vetor é a multiplicar um vetor por um escalar, gente. Essa é bem mais simples. Olha, não sei porque disse essa é bem mais simples, porque a soma é extremamente simples, né, gente? Olha só. O que a gente tem? A gente tem um vetor... E agora eu vou pegar esse vetor e multiplicar por um número real. Por exemplo, construir, digamos que esse vetor tenha coordenadas A, B e C. A gente quer multiplicar esse vetor por um número real. O que vai ser o resultado disso? Ora, a gente quer definir essa operação de tal maneira que isso preserve a ideia que tem aqui. O que é 2V? Não é a mesma coisa que V mais V? Certo? Mas, pelo que a gente definiu para a soma, que vai ser as coordenadas do vetor V mais V? É A mais A, vai ficar 2A, B mais B, 2B. Então, é pegar as coordenadas, o resultado vai dar 2A, 2B e 2C. E a mesma coisa se fosse 3, 4, etc. Então, o que foi feito aqui? Foi tomada cada uma das coordenadas e multiplicado pelo escalar. Tá? Então, assim que a gente define multiplicar um vetor por um escalar. O resultado disso vai ser um vetor, onde cada uma das coordenadas é multiplicada pelo escalar. Então, eu tenho um vetor, vou colocar aqui em R3, mas é análogo, tá? Para um vetor bidimensional. Então, o que é o alfa V? É pegar esse alfa e multiplicar por cada uma das coordenadas do vetor. Tá? Então, uma multiplicação de um vetor por escalar. O resultado disso dá um vetor. Veja esse vetor aqui no plano. Eu gostaria de pedir uma gentileza para vocês, antes de ir embora. Me calculem aí o alfa vezes V. E esse alfa aí é o zero. Dá zero. Então, eu tinha um vetor 2 menos 1. Aí, eu multipliquei por um escalar, deu zero. Pergunto, o vetor alfa V, ele é paralelo a esse que foi dado? Não. Espera aí, agora vocês me deixaram confusa. Espera aí, deixa eu representar aqui o vetor V. 2 menos 1. Aqui o vetor V, né? Aí a gente multiplicou. 0 vezes o vetor V. Opa, é V. É pegar e multiplicar por cada uma das coordenadas. Deu vetor nulo. Estou perguntando se este aqui, que é o 0 vezes V, e o V, se eles são paralelos. Acho que a gente precisa voltar aqui, não sei se vocês leram, ou se eu não coloquei aqui. Vamos ver aqui o slide. Último bloquinho aqui, gente. Leia aqui, vê o que está escrito. Por definição, tá? O vetor nulo é considerado paralelo a qualquer vetor. Então, sim, tá? É paralelo. 2 vezes alfa. O que vai dar se eu pegar e multiplicar por esse aqui por 2? Então, cada uma das coordenadas vai ficar multiplicada, vai ficar 4 e menos 2. Se não ficar na mesma reta, é deficiência do desenho, né, gente? Esse aqui é o 2 alfa. São paralelos? Sim, concorda todo mundo, né? São paralelos. Então, olha, na hora que eu multipliquei por 2 alfa, o que ele fez? Manteve a mesma direção, mesmo sentido, só ampliou o tamanho do vetor, certo? E meio alfa, eu vou multiplicar o vetor por meio. Só vai contrair, tá? Mas fica sendo paralelo, está em cima da mesma reta, só contraiu.
A gente já pode tirar a moral da história? Mas se eu multiplicar por -1? Ele só vai me dar o sentido, mas ele vai permanecer em cima da mesma reta, tá claro para todo mundo? Também é paralelo. Tá? Então, quando eu multiplico um vetor por um escalar, ele mantém a mesma direção do vetor. Tá? O sentido, ou ele vai ficar o mesmo se eu estiver multiplicando por um número positivo, ou ele muda o sentido. E o comprimento dele? Vai mudar, né? Dependendo do valor que eu atribuir para o alfa. Ou ele aumenta, se o alfa for maior que 0, ou ele diminui. E a gente pode ver mais, só para fechar a aula de hoje. Ainda falta 30 minutos. Então, olha só. Eu tenho um vetor V, vou fazer aqui para o R3. X, Y, Z. Multipliquei por um escalar. Alfa X, alfa Y e alfa Z. A gente quer saber o quanto ele cresceu de tamanho. Quem é que me diz qual é o tamanho do vetor? É a norma. Então, vou calcular a norma de alfa V. O que é isso? Raiz quadrada da soma do quadrado das componentes. Então, vai ficar alfa x ao quadrado alfa z. Tá, gente? Tranquilo? Né? Isso aqui vai ficar alfa quadrado, alfa quadrado, alfa quadrado, que eu posso colocar em evidência, extrair, vai ficar raiz quadrada. Quanto é isso, gente? Raiz quadrada de alfa ao quadrado. Espera aí. Raiz quadrada de -3 ao quadrado. Ah, e por que era alfa e agora já mudou para... Mas o alfa aí está -3. Não, você... Peraí. Aqui está fazendo o papel do alfa. Vocês me disseram que era alfa. Isso aqui, a raiz quadrada, é o valor absoluto, tá, gente? Que a definição é o número positivo que quando elevar ao quadrado, tá? Então, aqui, olha, vai ficar alfa, alfa, então é o valor absoluto. Vai ficar o valor absoluto aí. X quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Mas isso que está aqui é a norma de V. Então, vai ficar o valor absoluto de alfa multiplicado pela norma de V. Tá? Então, o múltiplo escalar, ele vai ter como comprimento a norma de V multiplicada pelo valor absoluto do número que você multiplicou. Tá? Então, ele vai crescer ou vai diminuir se esse valor for maior ou menor que 1. Se for 1, vai ficar do mesmo tamanho. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem, né? Mas não vai mais dar tempo. Olha, gente, o avisozinho aqui. Nessa sexta-feira vamos... Mas ainda tem muitos minutos, não é, Júlia? Nessa sexta-feira... Tem tanta coisa para dar ainda ali, gente. Nessa sexta-feira vamos ter aula de monitoria, tá? Então, é amanhã, né, Júlia, que vai ser amanhã, que vai ser divulgado no SIGA e também por meio de e-mail, o projeto Newton vai encaminhar, qual é a sala que cada curso vai ter as aulas, tá? Mas vão ser as salas aqui dos blocos, tá? Mas amanhã já vai estar divulgado esse local. E não perco, gente, que é para a gente exercitar o que foi visto durante essas 2 semanas, ok? Muito obrigada pela presença de todos e até sexta-feira.